Mas essa tua pergunta que faz sempre, você vê, é do William Branham, mas você segue o Cacu Felipe. Então vejo que tu misturas, né? Tem um pouco do William, tem um pouco do Cacu. Mas deixa eu explicar, então. Deixa eu explicar isso para o senhor. Não é uma questão de ser de William Branham. Por exemplo, se o senhor vive no Brasil, qual a região do Brasil que o senhor vive? São Paulo. São Paulo. Então, se o senhor ficar muito tempo com os paulistas, o senhor vai ter um sotaque paulista. Por exemplo, eu, como brasileiro, se eu ficar no Nordeste, eu vou ter um sotaque do Nordeste. Agora, se eu ficar no Sul, eu vou aprender sotaque, né? É uma dicção e sotaque do Sul. Então, quando eu digo você vê, porque na mensagem do profeta, ele fala isso a todo tempo. Na mensagem de William Branham, ele fala. Então, quando você vive perto de uma pessoa que fala determinada coisa, claro que você tende a, de forma automática também, falar algumas coisas assim. Mas não se trata de doutrina, né? Eu não sigo as doutrinas de William Branham, mas eu sigo a doutrina do profeta Cacu Felipe. No entanto, vocês fazem do vosso modo de vida as palavras de Cacu Felipe. Por exemplo, em Angola tem chama-se José da Costa, que ele dá todos os mandamentos que Cacu Felipe, por exemplo, orienta. Então, por exemplo, o homem não pode envolver-se com a sua esposa mais de uma vez no dia, a mulher não pode, na relação, a mulher não pode ficar em cima do homem, o homem não pode pôr a sua boca no peito da mulher. Ele tem uma lista, passa para umas 100 coisas. Isso é só ele ou é universal e o que o Cacu Felipe determina é o que tu praticas dentro da tua casa, do teu lar com sua esposa? Estou perguntando isso porque é uma espécie de revelação, né? Sim, todos os discípulos do profeta Cacu Felipe pelo mundo têm a sua mensagem e as doutrinas lá contidas como o seu modo de vida. Então, eu não sei exatamente do que você está falando. Eu teria que ver a lista do que ele disse para ver se tudo o que ele disse está de acordo com a mensagem do profeta Cacu Felipe. Não, agora, eu citei algumas coisas. Eu citei, sobre o que o senhor citou, sobre o homem não se aproximar da sua mulher mais de 2 vezes na noite ou durante o dia, isso está correto. Um filho de Deus, ele não é dado ao sexo. Você vê que quando Josué foi atravessar o povo no Jordão, o que Deus pediu? Que ele se abstesse das suas mulheres. Você vê? E até porque o fruto proibido era o ato sexual. Paulo, que era o profeta do seu tempo, Paulo disse, não vos defraudeis uns aos outros, e disse, só separa, só se abstém para se dedicar à oração, depois juntai-vos novamente para o diabo não tentar. Mas Paulo não ensinou essa imoralidade que você vê hoje sobre a terra. Quem ensinou essa imoralidade dos homens ter relações sexuais de forma desenfreada foi o diabo, Satanás e muitos pastores, como há no Brasil um Cláudio Duarte e tantos outros demônios sobre a terra que ensina isso. Paulo não ensinou essa imoralidade. Mesmo ele, Paulo, ele não era casado. Paulo não era viciado em sexo. E mesmo Davi e Salomão, que um teve 500 mulheres e o outro mais de 1000 mulheres, não é viciado em sexo. Mesmo o profeta Cacu Felipe, que já teve vários casamentos, de acordo com Cacu 132, o profeta disse outro dia que já tem mais de 2 anos que ele não tem um ato sexual, porque os profetas não são dados a sexo. Os filhos de Deus não são viciados em sexo. Agora, na Bíblia, quando Josué foi atravessar o Jordão, Deus pediu o quê? A santificação, que era, uma delas era não se aproximar das suas mulheres. Quando Moisés disse para o povo ir para o pé do monte que Deus falaria com eles, uma das exigências e de santificação era não se aproximar de suas mulheres. Quando Davi fugia dos seus inimigos, ele chegou lá no templo para o sacerdote, ele pediu comida para ele e para os seus soldados. O sacerdote disse, não, você não pode comer pão sagrado. E o Davi disse, olha, eu e os meus soldados não nos aproximamos das nossas mulheres por esses 2 ou 3 dias. O sacerdote disse, então, nesse caso, como vocês estão limpos das mulheres, vocês podem comer o pão sagrado. Agora, senhor Monteiro, o senhor sabe que o pão sagrado é a palavra de Deus, não se trata de um pão literal. O pão sagrado é a palavra de Deus. Já que aqueles que acreditam que o pão sagrado é a Bíblia, veja, como que um homem vai dar para o povo, ou comer o pão sagrado, ou dar para o povo o pão sagrado, e na noite de sábado ele vai ter relação sexual, às vezes 1, 2, 3, 4 vezes na noite de sábado. No domingo ele está no púlpito para pregar o pão sagrado para o povo. O que é isso, senhor Monteiro? É uma hipocrisia.